Módulo. O que é o módulo? Módulo de um número complexo é o tamanho dele, tá? E aí, o que acontece? Se vocês lembrarem do plano de Argand-Gauss, que a gente vai acabar associando algumas vezes, o que é o número complexo? O número complexo eu disse que ele podia ser representado de alguma forma aqui. Por exemplo, eu poderia ter este ponto aqui. Este número complexo. Ele tem coordenadas 4 e 3. Podia ser qualquer outro ponto, tá? Mas o que é o módulo deste número complexo? Quando a gente fala de números reais, vocês já aprenderam o módulo de um jeito prático. O módulo do menos 5 é 5. E o módulo de 2 é 2. E o módulo de menos 13 é 13. Porque é fácil, é prático, é só deixar tudo positivo. Tá, e de número complexo? Bom, de número complexo pode complicar um pouco a vida de algumas pessoas, porque a gente vai ter que fazer uma conta para calcular esse módulo. Mas não é nada monstruoso. O módulo é o tamanho deste número. É esta medida aqui. Isto aqui é o módulo do meu número complexo. Esse tamanho desse roxinho aqui é o módulo do meu número complexo. E como se calcula isso? Bom, isso aqui tem um triângulo retângulo, e dentro desse triângulo retângulo, para calcular aquele tamanho, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que o módulo de z ao quadrado, é igual a 1 dos catetos mais o outro cateto. Daqui a gente tira que esse módulo do z ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, o módulo desse meu número complexo z é 25. Ah, então é 25? Não. O módulo ao quadrado dá 25. Passa essa potência como raiz, o módulo do meu número z é raiz quadrada do 25, que é 5. Beleza, então esse tamanho aqui é 5. Caraca, não parece nem um 5. De jeito nenhum. Tá, pronto, o módulo dele é 5. Tá, então é só fazer Pitágoras toda vez? É. Só que se vocês forem buscar, talvez em outros vídeos, livro, Google e tudo mais, vocês vão encontrar uma fórmula para esse módulo, que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Pensa que eu peguei essa potência aqui e passei como raiz. Tá aqui, módulo, tá bom? Entendam só que esse A e esse B são os coeficientes do meu número complexo. Porque olha só, um deles é o valor da parte real e o outro deles é a parte imaginária. Esse meu número complexo aqui, que eu acabei de calcular, ele é o número complexo 4 reais mais 3 unidades imaginárias, tá? Então, pega esses dois coeficientes e faz Pitágoras. É assim que a gente calcula o tal do módulo de um número complexo ou o tamanho de um número complexo, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Então, olha só. A interpretação geométrica do módulo é aquilo que eu falei, tá? A interpretação geométrica é este tamanho aqui, é a distância dele até a origem. Quando a gente representar ele lá no plano de Argand-Gauss, partes reais, partes imaginárias, qualquer número complexo, tá? Ah, mas e se ele estivesse do lado de cá, professor? Ainda assim, ele é a distância que vai até lá. Esse aqui é o módulo do meu número complexo z. Tá, mas e como é que eu vou fazer isso aqui se tiver uma parte negativa? O jeito de calcular é o mesmo, tá? Por que não vai influenciar? Porque cada um daqueles coeficientes, sejam eles positivos ou negativos, eles vão estar ao quadrado. Então, o jeito de resolver vai ser o mesmo e aquele tamanho ali vai acabar resultando em algo positivo igual, ok? Essa é a representação geométrica do tal do módulo de um número complexo. Aí vem mais um ponto de número complexo, que é o tal de argumento. Ah não, professor, mais um é... O que é o argumento? O argumento é o ângulo. Professor, como assim? Olha só, eu tenho aqui um número complexo. E aqui é o módulo do meu número complexo, certo? Módulo do meu número complexo. Todo número complexo vai formar um ângulo aqui. E este ângulo é o tal do argumento dele. Só isso, professor? Tem certeza? É isso. Esse aqui é o argumento de um número complexo.
Sempre? Sempre, tá? Ah, mas e se ele fosse, como eu falei antes, um outro número complexo? Que esse aqui, vamos pegar o número menos 2 e 8, tá? Esse aqui é o meu Z2. Qual o argumento dele? Bom, a gente vai calcular, representar aqui o módulo dele, e o argumento é este ângulo formado aqui, tá? Sempre este ângulo em relação ao eixo R, tá? E sempre nessa direção aqui, ok? Ah, porque aqui também forma um ângulo, verdade. Ele também forma um ângulo aqui, como aqui também formava um ângulo, mas não é desse que a gente está falando, sempre em relação ao x lá positivo, ok? Mais ou menos como a gente usa na trigonometria, lá em seno, cosseno, tangente, os ângulos começam daqui em diante. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, tá? Esse é o argumento e esta é a representação geométrica do argumento, ok? Professor, por que tem tanta coisa em número complexo? Bom, a gente está indo para um mundo inteiro novo, que a gente saiu só dos números reais e partiu para os números imaginários, tá? Então vamos lá, recapitulando números complexos. Um número complexo ele é composto por duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Por exemplo, vamos pegar um novo número complexo aqui, menos 3 e... vamos deixar com menos 3 e 2i. Como é que este número aí está representado aqui no plano cartesiano? Bom, parte real, menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Está por aqui em algum lugar. Parte imaginária, 2i. Bom, 1, 2. Então, aquele meu número complexo, Z3, está aqui representado. Sobre ele, o que nós temos? Bom, nós temos quanto ele tem de real, quanto ele tem de imaginário. A gente tem o módulo dele, que é esse tamanho, essa distância. Isso aqui é o módulo do Z3, tá? Quanto é esse tamanho? Bom, tem que calcular, usar o teorema de Pitágoras para calcular isso. Mas o módulo desse meu Z3 é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, a gente encontra quanto é que dá, tá? Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 9 mais 4, 13, ok? É isso. E aqui, a gente tem o argumento dele, que é este ângulo aqui, ok? Isso aqui é o argumento do meu número complexo, tá? Quanto é esse ângulo, professor? Como é que eu calculo isso? Tem como calcular? Tem. Como é que a gente pode calcular isso? Bom, a gente tem um triângulo retângulo aqui. Sendo ele um triângulo retângulo, tá? A gente pode calcular o seno ou o cosseno ou a tangente deste ângulo aqui. Sabendo o seno, cosseno e tangente, a gente pode deduzir qual é o ângulo. Claro que a gente teria que ter uma tabelinha de ângulos, ou se fosse aqueles conhecidos como ângulos notáveis, 30, 45, 60, tá? A gente calcularia o ângulo, sabendo esse ângulo, a gente calcula o outro, né? 180 menos isso daqui. Se o ângulo estivesse do lado de cá, a gente já estaria chegando direto no ângulo, né? Sem necessariamente ter que fazer esse 180 menos o ângulo. Mas é isso, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Agora tem um número complexo na sua forma trigonométrica ou forma polar. Então, por que eu falei desses argumento, módulo e tudo mais? Bom, um número complexo, ok? De uma forma geral, ele pode ser representado dessa forma. A parte imaginária, parte complexa, e eu tenho aqui um número Z1 qualquer, que tem aqui sua parte real e aqui sua parte complexa, ok? O que a gente viu disso aqui? Eu falei agora há pouco que isso aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária, esse aqui é o módulo do Z1, tá? E este aqui é o argumento do Z1. Esse Z1 aqui eu vou escrever da forma A mais BI.
Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. A parte real dele e a parte imaginária. Quantas partes reais, quantas partes imaginárias. Está aqui o meu número complexo. O que é a forma trigonométrica? Forma trigonométrica tem a ver com trigonometria. Tá, e aí? Para complicar a nossa vida? Mais ou menos. O fato é que esse número complexo eu posso representar nesta forma aqui, ó. Este mesmo número complexo ele pode ser representado dessa forma. Módulo do Z1 multiplicado por... E aí vai vir a parte que eu vou usar o argumento e eu vou usar seno, cosseno e tangente. Na verdade, seno e cosseno, tá? Esse módulo aqui multiplica por cosseno do argumento mais I vezes o seno deste argumento. Seno desse ângulo. Ah, não, professor. Não, só um pouquinho. Já era número complexo. A gente já usou geometria analítica. E agora a gente vai misturar trigonometria? Sim. Tá? Então, olha só. Um número complexo ele pode ser escrito de duas formas. A forma algébrica, que talvez seja o mais padrão e mais provável que a gente use, e tem a forma trigonométrica, ou forma polar, tá? Que é usar seno, cosseno e tangente. Afinal, esta medida aqui, essa parte real, ela equivale ao cosseno vezes esse módulo, e essa parte complexa, a parte imaginária, equivale a seno do ângulo vezes aquele módulo, tá bom? Bom, por isso, e tem o I aqui, não esqueçam disso. Tá, professor, mas para que a gente vai usar isso? Por que tem duas formas? Bom, existem algumas vantagens de escrever ele desse jeito, existem algumas vantagens de escrever ele desse jeito. Uma delas, para escrever isso aqui, é para calcular potência. Olha só, se eu fosse calcular, por exemplo, Z1 elevado a 5. Porque se fosse ao quadrado, ele vezes ele mesmo, a gente já fez. Pega ali, faz o chuveirinho, tá? É tranquilo. Agora, elevado a 5 seria ele vezes ele, faz chuveirinho. Aí, de novo, vezes ele de novo, chuveirinho de novo. Vezes ele de novo, mais um chuveirinho. Vezes ele de novo, mais um chuveirinho. Então, assim, potências, quando começam a ficar um pouco maiores, começa a ficar um pouco trabalhoso fazer essa tal da distributividade. Mas na forma algébrica, isto aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse cara, esse módulo, que é um número real, 5, 7, 15, raiz de 12, sei lá, e vou elevar a 5. E isso aqui é prático de fazer, não tem que fazer chuveirinho, não tem que fazer nada. E isso aqui, eu também não vou ter muito trabalho. Porque o que eu vou ter que fazer com essa potência? Eu vou multiplicar esse argumento por esta potência. É isso que vai mudar. Ok? Então, assim, calcular potências um pouquinho maiores, a forma trigonométrica é mais prática. Professor, mas eu posso fazer isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, chuveirinho 5 vezes? Pode, não tem problema. Mas, querendo ou não, tem questões que vão escrever um número complexo na sua forma trigonométrica. Então, a gente vai ter que saber associar isso, tá? Como é que a gente associa? Tendo esses dois números, a gente pode descobrir o ângulo, usando seno e cosseno e tangente. Descobrindo o ângulo, eu também posso calcular o módulo, usando o teorema de Pitágoras. Com essas duas informações, aí eu tenho aqui o meu número complexo na forma algébrica, na forma trigonométrica, tá? E vice-versa. Se por acaso eu quiser converter de volta para cá, eu calculo o cosseno do ângulo, seno do ângulo e faço aqui o chuveirinho e eu vou voltar para a minha forma algébrica, tá bom? Nada de muito misterioso. Falei um monte de coisa. Espero que vocês tenham curtido isso aqui. É óbvio que é muito conceito para um único vídeo, tá? E para se apropriar disso, a gente tem que começar a praticar. Então, olha só. Precisou? Dá para voltar no vídeo. Mas o ideal agora é começar a praticar, fazer exercícios. Vocês podem buscar exercícios resolvidos. Eu pretendo fazer mais um vídeo com algumas questões resolvidas e tudo mais, para explicar um pouco para vocês. E aí, se precisar, faz um pouco da questão. Travou? Volta nesse vídeo, assiste de novo um pedaço ou outro para fazer as questões e assim por diante. Ok? Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha aproveitado. Bons estudos para todos e até uma próxima.